Olá, alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar o livro APS de Língua Portuguesa do 5º ano. Ontem nós iniciamos a unidade 2, falando sobre a crônica. Então, foi feita a leitura desta crônica de Luiz Fernando Veríssimo, chamada Comunicação. Ontem, a nossa tarefa era só fazer a leitura e compreender o que é uma crônica, leitura e interpretação do texto. Hoje, nós vamos trabalhar as páginas 44, 45, 46 e 47. Só lembrando que o nosso livro é um livro consumível, tá? Então, vocês podem anotar as respostas no próprio livro. Eu vou ler à medida que eu for conseguindo aqui para vocês, tá? O que eu não conseguir, eu vou tirar da página e só vou fazer a leitura com vocês, pois, como eu disse, o meu livro é do mestre e não sobrou nenhum exemplar lá para que eu pudesse trazer para casa para trabalhar com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos fazer a interpretação do texto de acordo com a crônica lida ontem. Vamos lá, ó. Primeira pergunta. Você conseguiu adivinhar de que objeto o comprador estava falando antes de chegar ao final da história? Essa daqui é uma resposta pessoal. Vocês conseguiram entender? A crônica comunicação tem o mesmo significado de crônica mencionado por vocês e os colegas na abertura desta unidade. Então, vocês vão lá na abertura da unidade 2, vão dar uma olhada e aqui também é a resposta pessoal. A crônica comunicação é uma narrativa. Quais são os personagens da história? Então, vocês vão olhar lá e vão colocar para mim quais são os personagens da história, tá? A número 4 está pedindo qual é o assunto dessa história. Então, vocês também vão lá de acordo com o texto e vão fazer a leitura. 5. Em que lugar ou espaço estão os personagens? Aqui é uma resposta múltipla escolha. Vocês vão assinalar apenas uma resposta correta, ok? Depois, nós temos a questão 6. Os fatos de uma história acontecem em um tempo. Nessa história, os fatos acontecem. Então, vocês também vão assinalar apenas uma resposta, tá bom? Depois, nós temos a questão 7. Releia o início da crônica. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Então, vocês vão marcar um X na alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contado por um narrador. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse, e daí vocês vão assinalar apenas uma resposta, tá? Depois nós temos aqui a 8. Em um momento da crônica, o comprador diz: a palavra me escapou por completo. Ó, aqui, ó. A palavra me escapou por completo. O que significa a expressão destacada acima? Explique com suas palavras. O que é a palavra me escapou por completo? O que ele quis dizer? Se eu estou na dúvida só aqui nesta frase, neste trecho do texto, da crônica, vocês podem ir lá e ler novamente para entender o que significa escapou por completo. Aí vocês vão colocar nas linhas abaixo, tá bom? Depois, nós temos a questão 9 aqui para vocês, ó. Então, preste atenção nas minhas mãos. Considerando esse trecho, responda: que outra forma de comunicação ou outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? O que ele fez, né? Qual foi a outra forma de comunicação dele? Depois nós temos a questão 10, da página 46. Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que vocês vão assinalar uma resposta apenas, tá bom?
Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desejado pelo comprador. Então, lá no finalzinho da crônica, vocês vão colocar aí pelo menos uma pergunta. Quem quiser pôr mais, pode colocar, mas no mínimo uma aí. 12. Em sua opinião, então nós temos aqui, ó. Em sua opinião, o vendedor foi paciente com o comprador? Converse isso com os seus colegas. Como nós estamos em casa, então essa resposta vai ser feita individualmente, né? Então aqui, ó, a gente espera que vocês digam sim, mas só que eu quero que vocês argumentem aqui, né? Expliquem, né? Não é só colocar o sim. Coloquem o sim e mais algum argumento, ok? Aqui, ó, nós temos linguagem e construção do texto. Ao responder às questões da seção compreensão do texto, você viu que há vários elementos na crônica. Então, vamos lembrar aqui, ó. A crônica, ela é uma narrativa, tá? Quem participa? Então, são os personagens. O que acontece? Então, aqui nós temos uma ação, né? E o enredo, que é todo o decorrer da nossa história. Onde acontece? Então, ele tem que ter um espaço. No caso aqui da nossa crônica, né? É no estabelecimento comercial, que a pessoa foi comprar alguma coisa que não lembrava o nome. Quem conta? O narrador. O narrador, ele pode participar da história como apenas narrar, tá bom? Nós já falamos sobre isso. Quando a ação acontece? No tempo aqui. Quando que foi, né? Foi ontem, foi anteontem, foi ano passado. E aí a gente tem aí o tempo. A crônica, ela conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. Então, nós temos aqui, ó, a sequência dessas partes forma o enredo. Então, é uma situação inicial, que seria aí o início da nossa crônica, né? Depois eu tenho a complicação ou desequilíbrio. Nós vamos ver o conteúdo aí, que seria mais ou menos o desenvolver da história, né? O clímax ou momento de maior tensão. Então, no meio da nossa crônica é onde tem que ter aí o suspense, né? Toda a história ela tem que ser aí, nos envolver no meio da nossa crônica. E aí nós temos o desfecho ou final. O que aconteceu, se deu certo, se não deu. Então, é basicamente isso, ok? Depois, pra gente encerrar, na página 47, nós temos aí mais A, B, C e D. 4 alternativas de múltipla escolha que vocês vão fazer a leitura e vão assinalar apenas uma resposta, tá? Ó, marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica, tá bom? Então, vocês vão olhar aí a situação inicial. Vocês vão ver qual dessas que comporta. Ó, 2 pessoas se encontram na rua, um comprador entra em uma loja ou um vendedor discute com um comprador. Vocês vão ver qual dessas 3 aí está mais de acordo com a nossa história lá no início. Vocês vão assinalar uma alternativa, tá? Depois aqui, ó, complicação. O comprador quer comprar algo que a loja não tem. O vendedor não dá atenção ao comprador. O comprador não consegue comunicar o que quer comprar. Vocês também vão assinalar a resposta. Depois nós temos o clímax, né? O vendedor perde a paciência. O comprador quer chamar o gerente. O comprador não sabe desenhar. Então, vocês vão olhar aí qual o clímax, que é o momento aí de ir. E no final aí nós temos o desfecho, né? O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o objeto que ele estava procurando. O comprador lembra da palavra e diz ao vendedor. O comprador e o vendedor não se entendem. Então, vocês vão assinalar, crianças, só uma alternativa. Não está difícil, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me chamar. Beijos, boa tarde.